tema de hoje é Fresh Frozen. Não é picolé, não é? Não é um desenho animado da Disney. Trata-se da utilização de cadáveres, né, de peças. Só a cabeça, não? Só a cabeça. É para harmonização, para esse fim. É porque viralizou recentemente. Pra gente que precisa. Viralizou recentemente naquele concorrente do X, Blue Sky. É isso? Não pode falar o nome. Não? Pode sim. No concorrente. Na rede vizinha. Enfim, no concorrente do X, do Twitter, viralizou a história de uma tatuadora, né, que botou a boca no trombone, de que os cursos de harmonização facial estão se utilizando de cabeças de corpo humano, de cadáver, gente morta, por favor, congelada, para testar as técnicas e tudo mais. E aí veio a discussão se isso seria lícito no Brasil, se não seria, quais seriam os possíveis crimes aplicáveis, e a gente vai tratar disso hoje, vai enfrentar o caso e vai discutir a legislação do Brasil, como trata sobre esse assunto. Bora lá. Antes de a gente ver aqui, antes do vídeo começar rapidinho, pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, é muito importante pra gente. Vocês façam isso aí, esse ritual. Dá essa moral pra gente e sem mais delongas. Bora pro vídeo. Bom, harmonização facial eu acho que é já um conceito, né, que todo mundo meio que já conhece. Toda hora morre um aí. No Fantástico. Mas isso aí são os que fazem errado. Mas, enfim, a ideia da harmonização facial é trazer mais harmonia. É ajustar, fazer pequenos ajustes estéticos para deixar o rosto, principalmente, de forma que você goste mais. Então, em termos de rugas, de marcas, né, de expressão, é tanta coisa que eu realmente não acompanho. Deixa eu ver uma... A boquinha de pato, que Deixa eu ver uma... gosta. Um negocinho aqui, olho de raposa. Bichectomia, que tira a gordurinha aqui da bochecha. O lifting, com não sei o que lá, que puxa. Boca, né? Enfim, vocês sabem do que a gente tá falando. Dá muito errado em muita gente. Mas muita gente séria faz também de forma correta e que previne o envelhecimento ou traz um rejuvenescer. Eu nunca vi rejuvenescer, mas eu já vi. Estimuladores, né? Ah, mas fica horrível. Oh, aqui... Mas rejuvenescer eu nunca vi, eu já vi melhorar. Tornar mais belo. Pra estimular o colágeno. Mas aí atrasa o envelhecimento, beleza, eu concordo. Justo. Depois dos 40. Esse aí eu gosto. Agora, rejuvenescer eu nunca vi. Não. Nunca vi. Eu sempre vi piorar. Olha como tá mais novo. Mas tem um coroa, um famoso, um artista aí, que ele fez, ele ficou famoso até na internet, que ele fez muito assim, ele era bem velhão. E ele fez isso. É o melhor ela querendo ser discreta. Tô chato. Ficou. Por isso, tem gosto pra tudo. E quem pode fazer? Pronto. Vamos falar. Vamos seguir o roteiro. Vamos lá. Bom, quem pode fazer? Cirurgião plástico, que é o que realmente pode fazer tudo desde sempre, né? Que é a estrela dessa coisa. Que eu acho dermatologista. Que é o que mais faz, né? Eu acho que é o que é mais comum, assim, né? Mas hoje em dia, odonto também. Tem muita gente da área de odontologia fazendo. Tem muita gente que critica, né? Mas desde 2019 é regulamentado. Desde que tenha a especialização na área. Biomédico também parece que pode, desde que tenha uma especialização na área. E farmacêutico. E a farmacêutico seria, eu acho que, aquelas menos invasivas, né? Seria mais... Não sei nem... Gente, a gente não entende muito da parte técnica da harmonização facial. Então a gente tá falando aqui mais para chegar no assunto que a gente entende, que é a parte jurídica. Mas enfim, alguns cursos, isso aí fora do Brasil, já é muito comum de fazer, de utilizar peças de corpo humano congeladas para trabalhar e treinar técnicas da medicina ou da área de saúde de um modo geral. Parece que é uma técnica mais avançada em relação ao formol. Porque eu acho que quando congela, ele mantém a estrutura, natural, né? A estrutura é como se fosse da anatomia uma pessoa ali. Mesmo, né? Isso. Diferente do formol. Aí você consegue realmente testar, tipo, técnicas cirúrgicas,
ou essas até um pouco mais invasivas, testar um botox, enfim, você conseguiria, não sei se botox tá ali incluído, porque você paralisa o músculo, né? Mas aí é uma aula de medicina que vocês vão procurar, se virem. Aqui a gente só vai chutar fatos na parte de medicina. É igual o povo que faz irregular. Achismo. Eu acho que é assim. Achismo. Tudo na medicina aqui que a gente fala é achismo, mas vocês vão pesquisar. Mas a parte jurídica é o que a gente vai entrar. Enfim, fora do Brasil já é muito comum e tem... você pega países mais desenvolvidos, assim, como Alemanha, Estados Unidos, Japão. Eles têm muito, né? Muito. E China também, acho que exporta muito. Mas Japão, Alemanha e Estados Unidos, eu vi que tem um sistema de captação tipo, de corpo humano para fins científicos muito organizado. E lá pode comprar? Pode comprar e tal. Eles têm todo o banco de captação e de fornecimento, mas justamente por isso. Porque você pode vender, você pode encomendar, tal, seguindo as normativas deles lá, né? Para poder manter grandes laboratórios de testes e de medicina. Porque é difícil, né? Ter quantidade de corpo pra isso. Pô, é difícil. E aí você pode... comprar. Enfim, é um tema polêmico, que a gente, assim, muita gente tem resistência e preconceito. Não só por questões sociais, mas por questões religiosas, por questões emocionais. A gente tem, principalmente aqui na nossa cultura, né? A gente tem uma coisa, assim, ainda pelo corpo morto, mas a gente tem uma coisa que protege eles e um sentimento, sei lá, espiritual, emocional, que acaba repelindo quando a gente vê esse tipo de notícia. Então, a notícia meio que causou espanto e gerou toda uma discussão. Mas se a gente for ver pelo lado da medicina e para o nosso lado da saúde, eu acho que é fundamental. Assim, é fundamental que eles tenham acesso ao corpo e para os bichinhos humano. Também, né? Porque muita coisa eles fazem com o bicho. É mesmo. E aí, podendo fazer com o corpo humano que já tá morto, né? Não vai reduz prejudicar. Pro animal, né? Você reduz testes em animais. Então, acaba que é uma coisa que é fundamental. Essa técnica eu acho que é mais legal, assim, do que a coisa do formol. Porque realmente você mantém uma coisa muito mais perto do real, muito mais perto de um corpo vivo para você trabalhar. Melhor do que arriscar com a gente ali na hora. Pelo amor de Deus. Exato. E é só o que tá rolando, né? Opa. Sem experiências, por favor. Sem exemplos também, que a gente hoje tá longe de polêmicas. Fim de ano, hein? Mas... Opa, vamos lá. Enfim, indo agora pro caso do Brasil. A gente começou em 2019, acho que em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Foi a primeira clínica que abriu, acho que um instituto técnico voltado para esse tipo de treinamento. Em BH também já tem, Recife também já tem. Em todos eles causou polêmica. E aí, aqui no Brasil, como é que a gente capta esses corpos, né? Como é possível ou não a doação do corpo humano para fins de estudo? Vamos começar do início ali. Se a gente for ver lá no Código Civil, a gente tem que não pode comprar, né? Pode ser feita a doação para depois da morte, e essa doação também a qualquer tempo, se você desistir, você pode ir lá e revogar. Isso. E aí, no Código Civil, ele prevê para 2 fins, que seria para o fim, né? Científico ou altruístico. Esse seria científico, né? Esse seria para fins científicos. Eu acho até... Altruístico poderia ser porque você está ajudando o próximo. Isso. Eu acho que acaba englobando os dois, assim, que é você meio que pensando numa coletividade, né? Ou até, tipo, se for para fim de transplante, em prol de uma outra pessoa, que aí não seria para fim científico, seria para ajudar a vida de alguém. Aí seria mais para transplante. Ai, gente, tá muito ruim a harmonização aqui no país, eu queria muito. Estamos ficando com a cara tudo igual, vamos fazer uma técnica diferente. Diferente, vamos inovar um pouco. Sair do filtro do Instagram. Enfim. Mas aqui, quando eles estavam fazendo como para trazer esses corpos? Eles estavam comprando, né? Então, segundo essa, eu acho que é Ellen Fernandes, alguma coisa assim, a tatuadora, acho que é malfeitona, algo assim. Malfeitona. O nick dela, né? Nick fala nick ainda? Meu Deus, foi muito cringe. Nick, o nome dela lá na rede social. Meu Deus, foi terrível. O arroba. Hoje é o arroba. Segundo ela falou, é possível você encomendar, inclusive, por sexo, por idade, por etnia, por raça.
Então, é possível você fazer uma coisa bem específica do que você está precisando para aquele treinamento. E aí você encomenda. No caso deles aqui, eles encomendavam só as cabeças. E de gente que tinha sido condenado, executado por pena de morte, né? Isso, que a maioria era por isso aí. E aí que tinha uma facilidade de saber, inclusive, a causa da morte. E aí eles fazem... Etiqueta com o nome, meu Deus do céu. Ouvindo assim, é terrível. É porque a gente tem que pensar de forma racional. Da etiqueta, o nome, quando a gente olha lá aquela outra lei que fala da possibilidade, ela fala que não pode ter identificação, assim, da família, de tudo, mas tem que ter, assim, tem que ter a referência a quem tá ali, né? E aí, então tinha essa maioria, eles fazem no país que manda pra cá um teste, né, de patologia para ver se tem alguma doença e tal. Então, enfim, é dessa forma que tem sido feito. Vale a pena aqui trazer que teve um artigo que foi publicado em 2019, da revista de Educação Médica, eu acho. A gente vai colocar aqui para vocês. Que falam da escassez de cadáveres aqui no Brasil disponíveis para fins de estudo de medicina e da área de saúde de uma forma geral. Então, a gente tem que considerar isso também. A realidade é um país que está com a clara dificuldade de encontrar corpos para se trabalhar e se estudar no âmbito da área de saúde, e o que eles encontraram como saída foi importar essas peças de corpo humano para trabalhar e estudar aqui para o Brasil, para esses cursos. Aqui no Brasil a gente tem aquela lei que fala dos corpos não requeridos. Isso. Aí a gente vai agora fazer esse estudo. É possível? Não é possível? Como é que a gente capta corpo aqui no Brasil para esses fins? Capta corpos. Parece um negócio criminoso, né? Pegar, vamos recolher. Que horror. Mas enfim, e aí a gente vai trazendo como é que isso poderia se enquadrar aqui na nossa lei. Essa lei aí é a 8.501. A 8.501, que eu acho que é de 92, e ela traz... Por isso que eu não preciso de harmonização facial. Ai, meu Deus do céu. Uma baby dessa. A humildade também veio. Essa lei, então, ela traz que é possível a doação, e aqui é importante falar, ela prevê a doação para fins de estudo científico e de pesquisa para universidades de medicina. Especificamente, né? Ela restringe bem. Então, assim, em tese... E ela fala dos tecido, né? Tecidos, órgãos e partes do corpo humano. Seria possível. Pode sangue e faria forma... Né? Essa aí é a de transplante que trata, que tá fora. Mas, assim, de um modo geral, são as partes do corpo humano que poderiam ser estudadas para faculdades de medicina, e prevê que... como condição, né, que são aqueles corpos não reclamados. Então, um corpo que não foi identificado, ou que passou 30 dias e que ninguém foi reclamar esse corpo perante o Estado, então ele fica disponível para as faculdades de medicina poderem reclamar. E aí em São Paulo, acho que tem provimento que regulamenta isso. Pernambuco também, acho que utilizou o de São Paulo como base e também regulamentou como é que as faculdades devem proceder para esses fins. São 30 dias, né? 30 dias. Fica lá sem ninguém pedir. Isso. É igual o patrimônio lá que fica... que fica vacante. Não é de ninguém, então vamos dar para um fim científico, né? Lembra, assim, sabendo que aqui a gente tem o morto continua tendo direitos, assim, né? De uma forma geral. Então não seria só um objeto de direito. Você não pode ficar fazendo... causar um dano moral, também. Isso. Porque a família também poderia, né? Nesses casos eu acho que é por isso que eles colocam, porque não tem quem reclame. Não tem ninguém, né? Não tem quem reclame como um dano reflexo, como direito reflexo, nem nada. Como é que vai identificar depois? Porque quando ela faz, fica descaracterizado, né? Não, e segundo essa menina relatou, segundo discutiram na internet, eu não sei se é real ou não, mas parece que eles incineravam essas peças depois que usavam. Então, assim, como já estava disponível para eles, eu acho que já não caberia mais ninguém reclamar também, porque por lei eles estavam disponíveis para treinar. Então, mas enfim, então hoje é o que a gente tem. A gente tem uma lei de 92 prevendo a possibilidade de doação de corpos para faculdades de medicina e com a condição de serem corpos não reclamados. E eles afastam também nessa lei aqueles que comprovadamente decorreram de crimes.
E aí já também, no Brasil, a gente já restringe bastante. Se a gente for pensar, morte, sem ser crime, ninguém reclamando, pô, restringe muito já. Então, tá explicada, assim, razoavelmente, a escassez que a gente vem enfrentando. E é muito difícil alguém falecer deixando lá pra doação, né, o seu corpo. Tem gente que já coloca na identidade, né? Mas coloca normalmente mas é de raro, órgãos, né? E tal. Corpo. Mas quando bota órgãos, não é do... Ele quer ser enterrado, né? Ele quer Não ter sei. o corpo dele. Será? Porque você Tem bota que ser lá... bem específico. Só doador Só de meus órgãos. órgãos. Mas quero um enterro. Quero um... Mas Mas eu poderia fazer o enterro lá, depois tira, né, pra família, o enterro e tal, e depois tira a cabeça do outro. a família também poderia doar. Se quisesse. A família pode doar por você? Pode, porque pelo transplante, eles exigem da família. E aí, enfim, vamos avançando. Você tem que deixar registrado. Não, porque veja, tem essa lei. Eu não acho ninguém vai... Aí tem a lei de transplante, que é, sei lá, 9434, alguma coisa assim, de 97. Ela é um pouquinho depois. E ela fala da doação de órgãos e de tecidos e etc. para fins de transplante e tratamento. Então aqui ela tem um fim específico. Tanto é que lá na de doação para estudo em faculdade de medicina, de modo geral, eles colocam essa condição de corpo não reclamado. Aqui na do transplante tem que ser um corpo identificado. É vedada a utilização, tipo, para fins de transplante e tratamento, no caso de corpo não identificado. Então teria essa diferença aqui já, mas eles colocam, eu acho que no artigo 4º deles, uma coisa assim, que eles colocam que é condicionada à autorização de cônjuge ou de parente até 2º grau. Mas eu acho que você tem que ter deixado alguma autorização. Não, aí ficou até... Aí seu cônjuge vai Não, lá mas veio um debate gigantesco por causa disso, porque falava o Código Civil. O Código Civil diz que quem tem que autorizar é a pessoa. Essa lei fala nos parentes. E aí começaram a pensar, mas e se tiver, por exemplo, discordância? Se a pessoa diz que quer ser doador, por exemplo, e a família diz, não quero que ela doe, o que é que vai prevalecer? Aí o enunciado, veio um enunciado da Jornada de Direito Civil, acho que da 4ª Jornada de Direito Civil, o 277, e aí eles explicam, falam, não é uma dicotomia aparente, mas deve prevalecer sempre a opção da pessoa. Só vai prevalecer o da família se ficar em silêncio. Então, se você ficar em silêncio, sua família vai poder optar. Se você disser que não, declaradamente, não é não. E depois do não, tudo é assédio. Opa! O pensamento voou aqui por um segundo, voltamos. Já foi no próximo. Mas, enfim... Então, se você não falar nada, a sua família decide. Isso. Se você falar sim ou não, a sua família não pode mudar. Aí acabou. Então não pode ser omisso. Não pode, Se ficar em cima do muro, sua família vai poder, pode. Você não é obrigada a nada. Mas sua família vai decidir por você. Não, eu acho errado. Não. Oxi. Você já morreu. Sim. Tá lá em paz. E você quer o que mais? Sua cabeça. E você quer o que mais? Eu quero essa cabeça. Não acho bom, não. Então, gente, já fica aí o registro gravado, graças a Deus. Dela. O meu pode doar. Pra mim pode doar tudo. Tudo liberado. Se a universidade vai querer. Não. Deus. Nossa. Vamos fazer outro. Manda pra cirurgia geral. Testar. Ai. Enfim, caminhando então. Então temos essas duas leis que falam ali, a de transplante, a 9434. Eu acho que é esse número. Eu acho que é. Não, a gente bota aí embaixo. E a outra, a 8.501/92, que fala de um modo geral para estudos da Faculdade de Medicina. Então, com esse arcabouço aqui legislativo, a gente não tem uma autorização para o que está acontecendo. Primeiro, porque o Código Civil veda a venda. Segundo, que as duas leis que regulamentam a opção ali de doação, também não fala em venda, fala em doação de corpo humano ou de parte dele, não admitem qualquer tipo de pagamento e não admitem tampouco a importação desses corpos. Então, hoje, pela nossa legislação, é ilícito o que está acontecendo. Beleza, eu particularmente consigo compreender o contexto que eles estão inseridos. Inclusive acho que é mais seguro para nós como pacientes que eles estejam testando
de uma coisa bem próxima de um corpo humano vivo. Mas, tecnicamente, e à luz assim, só da análise jurídica, não há uma licitude, eles não estão respaldados pela legislação para fazer isso. A próxima pergunta é crime? Bom, de acordo com essa lei 9434 de 97, no artigo 17 tem lá o crime que seria crime, né? Spoiler. Que quando você compra. Comprar ou vender. Comprar ou vender corpo humano ou parte dele. Mas vender é quem tá lá, né? Tipo, aqui que... Não, mas o crime previsto é isso. Comprar ou vender, aqui enquadraria na compra desse produto, né? Não fala do uso, né? Assim. Não fala do uso. Só aí, por isso, que de início, quando eu vi que estava previsto na lei, que é para fins de transplante e tratamento, eu ainda pensei, pode ser que esteja vinculada, que o crime esteja vinculado a essa finalidade, você comprar ou vender para fins de transplante, mas a lei ela não limita. O crime é comprar ou vender corpo humano ou parte dele. Em desacordo. Então, assim... Está em desacordo porque a gente não aceita, a gente não permite, né? A gente não aceita a compra e venda. Então, o fato de comprar ou vender corpo humano hoje, aqui é crime. Que é o que se entendem, assim, né? Falam muito em tráfico de órgãos. Mas não é, né? Não é. Não existe, na verdade, o tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos é isso aqui, é esse crime de vender ou comprar. O que existe lá no Código Penal é o tráfico de pessoas para fins de doação de órgãos, né? Mas não é nem uma doação. Uma doação não é, né? Se você tá arrancando de mim sem minha autorização. É igual a família que pega. Ou não. Bom, mas aí você me traficou pra tirar meu rim. Mas daí eu tô viva. Eu tô viva, sim. Aí morreu já. Deixa eu ver se você é contra. Não? Vamos brincar com isso, não. E a pena é alta, eu achei alta. 3 a 8. 3 a 8 anos de reclusão, né? 3 a 8 anos, então é um crime e é um crime relevante, apesar dele não ser muito famosinho, não é muito da galera. Ele não é. E o povo que tem feito isso não tem sido... Eu não vi até agora nenhuma notícia de ter persecução penal por causa disso. Talvez eles liguem mais a situações assim, mais graves fora da coisa do estudo, mas de fato, tecnicamente, enquadraria nesse crime aí de compra e venda de corpo humano ou parte dele. E o parágrafo fala do vilipêndio de cadáver, não é, né? Não é, mas calma. Vamos terminar esse. Calma, tá muito ansiosa. O parágrafo primeiro, ele ainda fala da pessoa que intermediar. Intermedia. Que intermedia. Que faz esse intermédio aí para vender ou para comprar. A pessoa que fica ali no corre, ela responde na mesma pena da que comprou ou vendeu. E esse é o artigo 17. O artigo 15 dessa mesma lei, ele ainda fala daquela pessoa que guarda, que transporta, que recolhe o corpo humano ou parte dele, que ele sabe que veio, é o receptor, que ele sabe que veio em desacordo com a legislação. Então, seria exatamente isso. O receptor, que a pessoa pode alegar, não, que compra, eu não comprei, não. O que compra também né, receptor. Mas separaram aqui. Não, eu não comprei, eu não tô no... Mas você tá guardando. Você guardou para ele, você transportou. Então, às vezes, sei lá, chegou em Brasília a importação e eles querem ir lá para Santa Catarina, paga alguém para levar daqui para Santa Catarina. Se a pessoa tiver ciência de que o que ela está transportando é isso e que está em desacordo com a legislação, aí vai responder por esse artigo 15, que tem uma pena um pouco menor do que essa outra. Enfim, então são esses, assim, o desenho de crime. Normalmente a gente liga, né, a primeira coisa que vem, foi o que a gente viu mais de debate na internet, foi achando que estava ali num crime de vilipêndio a cadáver, num crime contra o respeito aos mortos, né? Isso, voltamos pro Código Penal, vamos fazer uma revisão ali, então. Porque a gente tinha falado isso. Ninguém viu. Desse. Não vê. Desse. Se você viu na prova, se você viu em algum lugar, se você sabia desse crime, manda pra gente. Comenta aí embaixo. Enfim, estão lá entre os artigos 209 e 212 do Código Penal. São 4 crimes só. O artigo 209, rapidamente. Perturbar ou impedir enterro ou cerimônia funerária.
inclusive, às vezes cai, inclusive, tá vendo assim que cai? Às vezes confunde, eu já falo isso porque eu já confundi com o outro, que é contra sentimento religioso, e aí tem lá o crime de você impedir ou perturbar. Qual a diferença de impedir ou perturbar ou... Não, teve recentemente aqueles casos do pessoal indo pra porta de igreja evangélica, ficar gritando, aí você tá perturbando ou impedindo uma cerimônia religiosa. Ah, não tem a ver com morto. Aí não tem a ver, exatamente, são coisas diferentes, apesar dos crimes serem muito similares. Então, a pena é igual, é de 1 mês a 1 ano, tem um aumento de pena de 1/3 se usar violência. Então, e a estrutura dos dois crimes é muito parecida. Só que um é pra Só que um é para enterro e cerimônia funerária e o outro é para cerimônia religiosa, para cultos de uma forma geral, né? E as cerimônias relacionadas. Podia ser no casamento. Sim. A pessoa tá lá no casamento, chega outra gritando. Se for, é isso. Um casamento religioso, você tá fazendo isso. A mesma pessoa pode chegar no enterro e no casamento. A mesma pessoa. É o mesmo tipo de gente que faz isso. Para! A igreja inteira, bum! Olha, tá lá enterrando, descendo o caixão, uai! Terrível. Enfim. Não confunda. Pronto, já fica aí. Apesar de ser o mesmo tipo de gente, a mesma pena e a mesma causa de aumento, não são a mesma coisa. O próximo é você violar a sepultura ou a urna, né? Então, a violação de sepultura ou de urna funerária. Esse já passou o enterro, tá lá guardadinho, a pessoa vai lá. Isso. Sendo que a sepultura ali é onde fica ali o corpo mesmo enterrado. Aquele caso de Goiás, daquele cara que comia, desenterrava pra comer, que gostava de fazer no feijão. Sim. Aí falaram do vilipêndio de cadáver dele, mas ele também entrava tinha na também urna. A violação. Se ele entrava... Porque ele desenterrava. Isso, então tinha a violação. Violação de sepultura. E aí a urna seria aquela... A urnazinha onde colocar ossos, cinzas, essas coisas. E a pena aqui já é um pouco maior, de 1 a 3 anos de reclusão. O próximo é violação, eu acho que já é... A ordem dos artigos eu também estou exigindo demais. Mas aí tem o vilipêndio de cadáver. Que seria você vilipendiar, né? O cadáver você tratar como menosprezo, você desrespeitar de alguma forma. Pode ser que enquadre? Eu não acho não, porque ele não tá desrespeitando. Tá fazendo lá o experimento, mas não pois tá. O fim, violando, o dolo não é de vilipendiar, né? Não é hora nenhuma ali de menosprezar, de desprezar aquele cadáver. Então eu acho que não se enquadraria. Assim, olha, nessa cara, terrível. A gente consegue salvar, fazer uma harmonização. Como ficou mas boa. Aí seria crime contra a honra, né? Não tem bem. Eu acho que é crime doloso. Então, assim, a gente tem que entender que, e até pelo fim, né, que é um crime contra os mortos ali, você teria que ter um dolo específico nesse sentido, né, de vilipendiar realmente, assim, de você violar ali, menosprezar aquele corpo humano. E não me parece ser o caso. Eles parecem estar usando realmente de forma científica ali, para aprender, Então, eu acho que não enquadra. E o último seria a pena também aí do vilipêndio, só para frisar, é de 1 a 3 anos também. E o último seria a destruição, subtração... Do cadáver? Subtração de cadáver, ocultação ou destruição. Qual a diferença desse pro da urna? Porque você destrói o... Porque lá é a sepultura, você violar a sepultura. Então entraria nos dois, na verdade. Ele violou a sepultura para pegar o corpo. E o outro é destruir... esse corpo. Vilipendiar. Entraria nos dois. Esse aqui seria ocultar. Ele não ocultou. Não, ocultou no feijão. Entraria em destruir, eu acho melhor, né? Destruir. Ocultou no feijão. Meu Deus, gente. Alguém delimite a destruição aí. Então, se a gente for pensar aqui, no caso, são 3 núcleos verbais: subtração, destruição, ocultação. Se, eventualmente, essas faculdades, esses cursos técnicos de harmonização ou de área de saúde de modo geral, em vez de comprar estivessem subtraindo, estivessem furtando, por exemplo, corpos humanos, não seria furto, seria
a subtração de cadáver, que também tem uma pena aqui de 1 a 3 anos. Então, são esses aqui só para fins de revisão mesmo a gente trouxe. Mas eles não se enquadram. Não se enquadram. Seria mais um enquadramento lá da Lei 9434 de 97, da Lei de Transplantes, que traz o crime de compra e venda de cadáver. E há, hoje no Brasil, 3 projetos de lei em trâmite que tratam do assunto e que consideram essa realidade que a gente trouxe aqui no vídeo. Então, eles sugerem, em um deles, essa possibilidade de importação, e aí eles amarram para que não fique de forma não, né, qualquer um poder importar um corpo, mas seriam faculdades da área de saúde. Já expande mais do que eles expandiam, né? Eu não sei se esse primeiro PL, não sei se ele expandiu, mas ele trouxe a possibilidade de importação desde que a faculdade comprove que não está conseguindo aqui no Brasil obter corpos. E os outros 2 PLs são nesse sentido, de reconhecer que não só a Faculdade de Medicina precisa, mas que outros da área de saúde também precisam, e incluindo, no terceiro PL, ele traz a possibilidade, inclusive, de institutos que são vinculados à residência médica. Então, não é uma faculdade, mas às vezes é um hospital que tem um convênio para prestar a residência médica, e aí também poderia se utilizar disso. E nenhum deles pode a compra, né? Sempre só pagamos custos. Isso, o que eles admitem é você pagar isso. Transporte, acondicionamento, às vezes a preparação do corpo para trazer. Não tem prejuízo também, né? Isso, aí também eu acho que é ressarcimento isso aí, não é compra, não é preço. Mas enfim, é isso. Eu acho que a gente conseguiu trazer um desenho dessa situação que na vizinha do Twitter parecia que tava assim, uma coisa chocante, na verdade nem é tão chocante assim. Não é. Assim, se a gente considerar questões morais, religiosas e tal, pode até ter uma certa repulsa. Mas a gente tenta trazer aqui de forma mais racional possível. Tenta trazer com leveza, tenta trazer dando risada e brincando, mas sem brincar com o objeto em si, né? Com a situação. A gente sabe que tem que ter um respeito. Óbvio, evidente, ninguém está discutindo isso aqui, mas também há de se considerar uma necessidade médica, uma necessidade científica, até do nosso país de uma forma geral, como desenvolvimento científico, como para fins de saúde e segurança do paciente. Então, vamos voltar que a gente não explicou. A gente parou para ver. Foi? Pode ir. Pode ir. Nem sei mais. Vamos, Fresh Frozen. Essa luz não tá na frente da câmera, não? Já tem 2 horas, desde que a médula faliu. Gente, a gente não aguenta mais. Harmonização. Então, na área. Biomédico? Hã? Onde a gente encontra biomédico?